O título da nossa mensagem nessa manhã é Cuidado com a fé superficial. Cuidado com a fé superficial. O que quer dizer isso? Eu não sei se vocês já viram aquele esporte, um tipo de esporte radical, que as pessoas sobem num penhasco, numa ponte, bungee jump, e eles amarram ali uma corda e saltam. Vocês já viram esse tipo de esporte? E eles descem ali, muitos chegam até pertinho do chão e a corda puxa eles de volta. E alguns ficam igual um ioiô, assim, pendurado, subindo e descendo. Não sei se você já teve a oportunidade de praticar esse esporte. Eu acho muito bonito até a coragem deles. E quando você vê, eles têm todo um cálculo de como fazer as coisas, os equipamentos de segurança, um cálculo para ver até onde a corda vai descer, para que nenhum acidente aconteça. Eu acredito no que eles fazem, mas não o suficiente para amarrar uma corda daquela no meu tornozelo e pular do penhasco. Eu acho que é muito bonito o que eles fazem. Eu acredito que os equipamentos deles são muito bons, mas não o suficiente para eu arriscar minha vida nisso. A fé superficial funciona mais ou menos assim. Muitos creem em Jesus, admiram a sua palavra, gostam até de ouvir ou ir à igreja, mas não o suficiente para pagarem o preço para uma mudança de vida. Até creem, mas não estão dispostos a pagar o preço para seguir a Jesus. Não estão dispostos a empenhar a sua vida naquilo. Querido, há uma epidemia de superficialidade nos nossos dias. De que vale uma fé rasa? Se ela não produz resultado algum, se ela não produz milagres, se ela não produz mudança de vida, de que vale eu dizer para todo mundo que eu tenho fé, se a minha fé não é acompanhada de obras? De que vale a fé superficial? De que vale a falsa religião? Na verdade, essas coisas são muito perigosas, porque elas podem fazer alguém pensar que está no caminho certo, quando na verdade não está. Hoje nós vamos ler, continuando no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 13 ao 25. Nós estamos numa série de mensagens baseadas no Evangelho de João. E nesse trecho Jesus vai ao templo, ao lugar da adoração nacional de Israel, o lugar onde a presença de Deus deveria estar. Mas quando Jesus vai ao templo, ele vai com um chicote nas mãos, reprovando a atitude das pessoas que estavam ali. Eu quero que você leia junto comigo, e daqui vamos tirar alguns princípios, algumas aplicações práticas para a nossa vida de fé nessa manhã. João capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim. Você pode ler junto comigo? Vocês estão com frio, muito frio hoje? Olha, daqui a pouco o Espírito Santo aquece o teu coração. Já estamos aquecidos, né? Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei.
Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Somente até aí. Glória a Deus pela sua palavra. Jesus vai ao templo e expulsa dali os mercadores, os negociantes, aqueles que estavam no templo, mas em busca de alcançar uma vantagem pessoal. Aqui a primeira coisa que podemos destacar é algo comparando com o trecho anterior, que nós lemos na última semana. No início do capítulo 2, nós temos a misericórdia de Jesus. Jesus indo às bodas de Caná e realizando um milagre, suprindo a necessidade das pessoas. E agora Jesus vai ao templo, mas vai com um chicote nas mãos, vai com disciplina e juízo. Então nós temos aqui um contraste no capítulo 2. Na primeira parte, você tem um ato de misericórdia de Jesus na festa do casamento. E agora nós temos um ato em que Jesus exerce disciplina e juízo no templo. Uau! Você tem, querido, que compreender a palavra de Deus. Você tem que ser capaz de olhar para quem Deus é na sua totalidade. Jesus, ele é um Deus de misericórdia, sim. Ele é um Deus que atende às necessidades, mas ele também é um Deus de correção, é um Deus de disciplina, é um Deus de juízo. Jesus é Salvador, sim, mas ele é também Senhor. E ser Senhor quer dizer aquele que requer obediência. E você não pode ter um sem ter o outro. Você não pode querer Jesus como seu Salvador sem tê-lo também como o Senhor da sua vida. Alguns dizem equivocadamente hoje em dia: mas Deus é amor, Deus é amor. É verdade que Deus é amor. Esse é um dos atributos de Deus. Mas saiba que há outros atributos. Deus também é santo. E por isso ele não pode ter parte com o pecado. Deus também é justo. E porque ele é santo e justo, ele precisa punir a transgressão e o pecado. Querido, não se engane. Nós vivemos numa era de graça, sim, em que a oportunidade de salvação está sendo estendida para o mundo todo, para todos. Mas por causa disso, muitos dizem: Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Por que o ímpio prospera? Por que tem tanta maldade no mundo? Deus não está vendo, Deus não está se importando, porque o pecado não está sendo punido. Mas eu quero que você saiba bem, querido, e não se engane, de um dia para o outro, essa porta da graça se fechará, e o juízo de Deus virá contra aqueles que rejeitaram a sua salvação. Hoje a salvação é oferecida de graça, e muitos têm batido os seus ombros, mas um dia, quando esta porta se fechar, a punição virá contra aqueles que rejeitaram a salvação de graça, e eles terão a punição dos inimigos de Deus, serão apartados de Deus para sempre no inferno, num lago de fogo e enxofre. Se você quer se relacionar propriamente com Deus, querido, você precisa conhecer a sua palavra, precisa saber não somente um dos atributos de Deus, mas conhecer a totalidade de quem Ele é. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus que também se ira, é um Deus de juízo também. Querido, para podermos compreender o que Jesus fez aqui, nesse texto que acabamos de ler, nós precisamos entender um pouquinho do contexto desse comércio do templo. Por que havia comércio no templo? As pessoas, quando iam ao templo, todos sabem, nós já falamos sobre a Páscoa e outras festas, elas levavam sacrifícios ao templo. Só que o templo ficava em Jerusalém,
era o local de adoração nacional de todo o país, e todos deveriam ir de toda a nação, levando as suas ofertas até Jerusalém. Ora, os peregrinos percorriam grandes distâncias, alguns atravessavam toda a nação, e eles iam a pé, não tinha carro, não tinha avião, como nós temos nos dias de hoje. Imagina o desgaste de você ter que levar animais, de onde você mora, ali do interior do país, subir a serra e ir até Jerusalém levando animais, levando 10% da colheita a pé. Então, com o tempo, nasceu um comércio no templo para facilitar a vida das pessoas. Então, quando alguém ia peregrinar até Jerusalém, ele poderia, onde estava, vender o seu animal, vender a sua colheita e levar em dinheiro. É mais fácil transportar dinheiro do que transportar animais, do que transportar uma colheita, 10% da colheita de alguém. Então eles vendiam, levavam em dinheiro, quando chegavam no templo, aí faziam a troca. Ofertavam, davam o seu dízimo e compravam os animais, os cordeiros, aqueles que deveriam ser oferecidos em sacrifício. Foi assim que começou o comércio no templo, para facilitar a vida das pessoas. Agora o problema, agora preste atenção nos problemas que isso foi gerando. O problema é que muitos começaram a se aproveitar desse comércio, e a troca de dinheiro, a troca de moeda, começaram a colocar taxas altíssimas, explorando a fé das pessoas que iam ali para sacrificar. Algumas pessoas começaram a se beneficiar deste comércio, cobrando taxas elevadas, procurando alcançar uma vantagem pessoal. Muitas pessoas estavam ganhando muito lucro, explorando a necessidade daqueles que iam ao templo para adorar e precisavam levar os seus sacrifícios. Para piorar, por um tempo, esse comércio ficava do lado de fora, no Vale do Cedron. Então, quando as pessoas estavam chegando em Jerusalém, eles faziam as suas compras e então entravam no templo. Mas nos dias de Jesus, o comércio saiu do Vale do Cedron e foi para o pátio do templo. E aquelas trocas, aquelas compras, tudo que eles faziam começou a ser feito dentro do pátio do templo, num lugar que deveria ser de reverência, de oração, de adoração a Deus. Você sabe que o templo tinha alguns pátios, e o pátio que ficava mais do lado de fora era o pátio dos gentios, aqueles que não eram judeus. Sabe por quê? Os gentios não podiam entrar no templo para adorar, eles tinham que adorar neste pátio, o pátio dos gentios que ficava do lado de fora. E foi nesse pátio dos gentios em que o comércio foi estabelecido. Agora, qual é o agravante disso? Preste atenção junto comigo. Você sabe que Jesus veio salvar os judeus e veio salvar os gentios também, não é verdade? Graças a Deus, porque estamos aqui no Brasil, ouvindo a palavra da salvação, a palavra do Evangelho. E ao invés da oração que deveria ser oferecida naquele lugar, perceba, aquele lugar onde Jesus entrou, o pátio dos gentios, era o único lugar em que os gentios podiam adorar. Quando o comércio foi colocado ali, onde eles adorariam? Eles não tinham mais lugar para adorar, eles não podiam ir para outro pátio, para outro lugar. Então o lugar de adoração dos gentios foi tomado pelo comércio. Ao invés da oração, se ouvia o barulho de feira, o barulho do comércio, das moedas sendo colocadas ali nos sacos. Ao invés da adoração, se ouvia o mugido dos bois, o balido das ovelhas. E pelo jeito isso não incomodava as autoridades do templo, porque eles estavam mais preocupados com o lucro pessoal do que com o lugar de adoração dos gentios. Aqui é uma grande advertência, querido, para nós como igreja hoje. Temos que tomar cuidado com o perigo do egoísmo e da ganância. Jesus combateu esse espírito nos seus dias, e isso também precisa ser combatido hoje em nosso meio, no nosso coração. Note que Jesus tomou uma ação contundente.
E ele não foi ali aqueles mercadores só com palavras. Jesus tomou um chicote, Jesus se irou naquele dia e expulsou aquelas pessoas, expulsou os animais, virou as mesas, derrubou aquele comércio, tirando todos dali. Eu quero que você por um instante imagine essa cena comigo, um só homem enfrentando todo aquele comércio, virando as mesas, derrubando com um chicote, expulsando os animais daquele lugar. Tamanha ira que cresceu no coração de Jesus. Ele foi além de palavras, mas com uma atitude, expulsou as pessoas daquele lugar. É verdade, Deus se ira. Se você lesse as Escrituras, você vai descobrir desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, Deus se ira por causa da injustiça, do pecado, da exploração dos mais fracos. Jesus condenou aqueles que estavam no templo, mas que estavam buscando uma vantagem para si. Eles estavam buscando o lucro pessoal. Jesus condenou o espírito egoísta, o espírito ganancioso e antimissionário daqueles judeus. Deus sempre quis a salvação de todos os povos. Quantas profecias há de que a casa do Senhor seria uma casa de adoração para todos os povos, o templo em Israel. Mas os judeus não se importavam. Eles transformaram o único lugar em que os gentios poderiam adorar num pátio de comércio, numa feira livre. Querido, você pode buscar muitas aplicações para essa palavra. Você pode pensar em igrejas, você pode pensar em autoridades, em líderes religiosos, mas eu quero te desafiar nessa manhã a olhar para o teu coração. Porque muitos hoje em dia buscam a Deus e vão à igreja com motivações erradas, com motivações egoístas. Ao invés de eu ir ao culto preocupado em dar, em adorar, em ofertar, em servir, muitos estão interessados em si mesmos. Muitos buscam a Deus, mas estão interessados em conseguir alguma vantagem pessoal. Há uma confusão muito grande na igreja dos nossos dias. Nós vivemos numa era das redes sociais, do consumismo, do marketing, da superficialidade, das aparências, das celebridades gospel. Muitos sempre estão em busca do último movimento, a igreja da moda, dos eventos milionários ou o culto ao dinheiro. E é perigoso que muitos confundam o culto que deveria ser voltado a Deus em entretenimento. É uma pena que muitos hoje estejam confundindo o culto a Deus e deixando a adoração, o culto verdadeiro, o dar, o servir, em busca da vantagem pessoal, da satisfação pessoal. O culto deve ser realizado para agradar a Deus e não aos homens. Por isso muitas pessoas hoje em dia têm confundido a igreja com um shopping. Eles vão em busca da satisfação pessoal. Muitos escolhem a igreja. Eu vou para aquela igreja porque tem estacionamento, porque tem isso, ou porque tem ar-condicionado, ou porque lá não é tão frio, ou por isso ou por aquilo. As pessoas têm escolhido a igreja conforme os seus próprios interesses, a sua comodidade. Muitos vão à igreja para fazer amigos, alguns talvez para buscar uma namorada, a palavra que se diz hoje, networking. Muitos vão à igreja para estar ali ligado com os demais. Ou quem sabe, se eu for ao culto, talvez eu consiga uma bênção. Talvez Deus me abençoe, talvez eu consiga um emprego. O que isso é diferente do que aqueles líderes religiosos fizeram? Onde está a verdadeira adoração? Onde está a oração? Onde está a santidade, o respeito, a reverência por Deus, pela sua palavra? Onde está o compromisso com Deus? O serviço, o espírito missionário? Assim como os judeus não estavam nem aí para as outras nações, talvez hoje a igreja tenha se esquecido dos perdidos, daqueles que talvez, se morrerem hoje, morrerão sem salvação. Nós não podemos, queridos,
nos esquecer o motivo pelo qual nós nos reunimos a cada domingo, pelo qual nós somos a igreja de Cristo. O maior ídolo dos nossos dias é o ego, o eu primeiro, a minha satisfação, o que é bom para mim, e esse tem sido o Deus de muitos. Eu quero que você ouça a palavra de Deus nessa manhã. Só tem lugar para um no trono do seu coração. Se você não descer daí, não tem onde Jesus está. O primeiro de todos os mandamentos é: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Depois, ame o teu próximo como a ti mesmo, o que implica repartir o que você tem, pagar o preço, servir, dar. Uau! A ganância é irmã do egoísmo, é um fruto do egoísmo. É o amor ao dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O verdadeiro cristianismo, querido, exige doação, generosidade, dar, repartir o que você tem. Quando você se achegar diante do Senhor, faça isso com reverência, com temor, com arrependimento de pecados. Quando você vier a um culto como você está aqui nessa manhã, que a sua preocupação seja dar. Qual oferta você levará ao Senhor? Seja servir, seja adorar de coração. A igreja é a casa de Deus no Novo Testamento, não um prédio. A reunião dos crentes, quando nós estamos reunidos, nós edificamos um edifício espiritual para Deus. Hoje nós estamos reunidos aqui, a cada domingo nos reunimos, o culto é às 9 da manhã, que você desperte antes, acorde cedo, chegue antes do culto começar, não chegue atrasado, cuide da pontualidade. A casa de Deus não é um mercado, é um lugar de respeito, é um lugar de devoção, é um lugar de reverência à presença de Deus. Quando você vier ao culto, não chegue depois do culto começar. Você sabia que desde as 8 horas da manhã tem pessoas intercedendo nas salas para o bem deste culto, da sua vida que está aqui? Tem pessoas que estão aqui já adorando ao Senhor, preparando todo o culto. Que você prepare o teu coração, tenha respeito e zelo pela casa de Deus. Quando você entrar pelas portas de um culto, que você dobre os seus joelhos e ore ao Senhor, que você o adore. Quando chegar a hora da oferta, que a cada domingo, ou cada dia que você estiver na presença do Senhor, que você nunca venha com as mãos vazias, traga sempre uma oferta do que Deus tem te dado, não importa se é muito ou pouco, cada um sabe o que tem recebido de Deus. Que cada vez que você se colocar diante de Deus para adorar, você traga uma oferta de gratidão pelo que Ele tem te dado, traga o seu dízimo, traga uma oferta, aleluia, que diante da palavra de Deus, você trate a palavra de Deus com reverência, não fique dormindo não fique com o seu celular na mão, ou vendo uma rede social. É triste que muitas pessoas diante da palavra de Deus, eles conseguem prestar atenção em tantas coisas, mas estão com o coração tão distantes de Deus, que não conseguem nem sequer ouvir a palavra, ficam com a mente divagando, buscando os seus próprios interesses. Diante da palavra de Deus, busque ouvir a voz de Deus, é Deus falando com você. Traga ao culto um caderno, traga ao culto algo para você anotar e se lembrar da palavra de Deus, do que Deus tem te dito. Tenha um compromisso de viver o que você aprendeu. É assim que você tem cultuado a Deus. Jesus entrou por aquele lugar, como talvez Ele entraria por aqui hoje. Parem de fazer da casa do meu Pai um mercado. A igreja não é um lugar de troca. Você não pode fazer algo para Deus esperando que Ele vai te fazer algo em troca. Você não pode comprar uma bênção. Você não pode dar uma oferta esperando que está comprando o favor ou a bênção de Deus. Os discípulos lembraram do Salmo: o zelo pela tua casa me consome. E o zelo que Jesus teve pelo templo o consumiu,
porque ele desafiou aquele comércio, porque ele tomou essa atitude, os sacerdotes, os líderes religiosos decidiram matar Jesus. O zelo pela casa de Deus consumiu Jesus. Foi por isso que ele foi levado à morte, pelos líderes religiosos. Agora eu quero te perguntar, você tem zelo pela casa de Deus? O zelo é o cuidado, é como um ciúme do marido pela esposa, da esposa pelo marido. É esse zelo que Jesus teve pela casa do seu Pai. Da mesma forma, você faz parte de um pequeno grupo, você se reúne numa igreja em casa, de igual forma, trate de não chegar atrasado, trate de não trocar a reunião da igreja em casa por qualquer outra coisa. Não vá para a igreja em casa só quando você não tem outro apontamento para fazer. A igreja em casa é um lugar de aliança, de ter comunhão com os irmãos. É o lugar em que você vai ali estar à mesa, sentado, repartindo o corpo e o sangue de Cristo, um pronto para dar a vida pelo outro. Se você faz parte de um pequeno grupo, que você possa edificar, possa acrescentar, possa estar somando com os seus líderes, com os seus pastores, com os seus irmãos, para que sejam um. É isso que Deus espera. A igreja também não é só esse lugar. Sempre que estamos reunidos no nome de Jesus, ali formamos um edifício espiritual para Deus. Portanto, querido, tenha os seus olhos abertos, porque quando você está num culto a Deus, ainda que nós estejamos sentados assim, um ao lado do outro, olhando para frente, vocês estão olhando para mim, mas quando nós vamos a um culto a Deus, nós não vamos para assistir um espetáculo, ouvir um sermão, nós vamos para cultuar a Deus. E assim como você está parado aí olhando para mim, Deus está parado olhando para você. Quando você vai a um culto, quando você vai a uma reunião na presença de Jesus, onde Jesus está, Ele para olhar a maneira como você se cultua, a maneira como você oferta, a maneira como você se porta. O culto não é aos homens, não é para me agradar ou te agradar, é para agradar a Deus. Da mesma maneira, na sua vida diária, seja um testemunho vivo, sirva aos demais, estenda a mão para aqueles que são mais fracos, abandone o lucro desonesto, abandone a mentira. Você trabalha, seja pontual também no seu trabalho, chegue antes do que as outras pessoas, trabalhe com integridade, honre a tua palavra, fale a verdade, faça mais do que te é pedido, e certamente você honrará o nome de Cristo nessa terra, e você prosperará. Pregue para os outros com a tua vida, e as pessoas vão te perguntar: uau, tem algo de diferente em você, e você então testemunhará o Deus que tem feito a diferença na tua vida. Essa é a adoração que Deus quer, esse é o culto que Deus quer. Não adianta você estar num templo com aparência religiosa, cumprindo rituais, porque Deus vê o teu coração. A igreja que mais cresceu na última década foi a igreja no Irã. Vocês têm ouvido da guerra, e é um país muçulmano, e ali se alguém for pego cultuando a Jesus, ou evangelizando alguém, é condenado à prisão e à morte. E essa é a igreja que mais cresceu nos últimos anos. E eu ouvi um depoimento de alguns irmãos, alguns pastores, contando como eles fazem então para evangelizar. Se não pode evangelizar, e alguém for pego evangelizando, é levado à prisão e à morte, como então que eles evangelizam? E eles disseram: é muito fácil, eles evangelizam com a própria vida. Quando ele tem um colega de trabalho, ele dá o exemplo, ele tem uma conduta impecável, e quando ele vai ganhando a amizade do colega de trabalho, ele vai falando, ele não pode falar de Jesus, então ele fala sobre a família, ele fala sobre a eternidade, ele fala sobre o Deus criador de tudo, ele fala sobre princípios, ele prega com a vida,
Ele fala sobre princípios e quando aquele amigo já está muito próximo, então ele fala: olha, eu quero te convidar para um jantar lá na minha casa. E quando o amigo vai jantar na casa do outro amigo, é ali que ele mesmo pergunta e ele fala: sabe o segredo de tudo isso? Da minha conduta, da minha vida, de tudo que você pode ver, é Jesus. Então, na verdade, quando a pessoa vai ouvir de Jesus, ela já foi ganha primeiro sem saber. Eles pregam com a própria vida, pregam com os princípios, pregam com a atitude, e quando ele vai falar de Jesus, na verdade a pessoa já tinha sido ganha antes. Ela já está com o coração aberto para poder receber. Sabe, querido, renuncie o egoísmo, abandone a ganância, volte o seu coração para Deus. O culto que Deus quer é um relacionamento verdadeiro, é a verdadeira adoração, é uma vida que glorifique a Deus todos os dias, por onde quer que você vá. Há mais uma advertência nessa manhã, que é o perigo da falsa religião. O perigo da falsa religião. Você já viu algum objeto falsificado? Não vou perguntar se você comprou ou não, essa fica para a sua consciência. Mas você já viu um objeto falsificado? Se você pegar um relógio falsificado, um custa uma fortuna, o outro custa R$100. Qual a diferença? É uma cópia. Um é barato. E por que ele é barato? Porque não tem a mesma qualidade dos materiais. Ele não tem a mesma eficácia. Ele não foi desenvolvido, não foi planejado. Na verdade é uma mentira. Por isso ele não tem valor. Ele pode até se parecer na aparência, mas por dentro é tudo diferente. Se você pega um objeto falsificado, você pode até confundir quem está desatento. E assim eram muitos dos religiosos. E nós temos que ter cuidado com a falsa religião. Os religiosos olharam o que Jesus fez e disseram assim: com que autoridade você fez essas coisas? Que sinais você nos mostrará para mostrar que você tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu para eles: destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava falando do seu corpo, o verdadeiro templo, e ele sabia do plano das autoridades que queriam matá-lo. Ele conhecia o coração dos homens, como nós vimos nos últimos versos que lemos. E ele diz: olha, destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei. E eles ficaram confusos, não entenderam nada. O que Jesus está falando? Esse templo está em reforma por Herodes há 46 anos e ainda não estava pronto. 46 anos em reforma e ainda não estava pronto. E você vai levantá-lo em 3 dias? Como isso é possível? Eles não entenderam, porque os homens sempre olham com os olhos da religião, olham para o natural, para os prédios, para as construções, para o dinheiro. O Senhor te pergunta nessa manhã: você acha que estar dentro de um templo te salvará? Você acha que a tradição religiosa te salvará? Que o nome de uma religião te salvará? A tua salvação não está em prédios, não está em pessoas, não está em tradições, não está na tradição da tua família, não está em cumprir rituais. Você acha que frequentar uma igreja aos domingos pela manhã fará alguma coisa por você? Não. Jesus estava falando de coisas espirituais, de coisas eternas. Os discípulos de Jesus mesmo olhavam o templo: uau, que templo maravilhoso, feito de ouro, de pedras que foram trazidas de um lugar distante. Jesus olhou para eles e disse: olha, tudo que vocês estão vendo aqui, não ficará pedra sobre pedra. Uau! Porque aquele sistema religioso estava corrompido. Ouça bem, Deus não se impressiona com edifícios, Deus não se impressiona com o que o homem pode fazer, Deus não se impressiona com o dinheiro, Ele é o Criador de tudo. Deus busca o coração, Deus busca sinceridade, Deus busca um compromisso verdadeiro, Deus busca a verdadeira adoração em espírito, em verdade. Ele busca um relacionamento de amor. No que a tua fé está baseada, querido? É na religião.
na tradição familiar, em ídolos de pedra? Em que a tua fé está baseada? No milagre que você necessita, numa bênção. Ai, Deus não me deu o que eu queria, então não creio mais. Porque eu não fui curado quando eu queria, então eu não tenho mais fé. Que sinal o Senhor vai me dar do que eu tenho que fazer? Porque eu não tenho dinheiro, então Deus já não é bom. Que sinal o Senhor nos dará? Igualzinho aos religiosos. Você tem pedido um sinal para Deus? Você tem pedido um sinal para Deus? E Deus te diz nessa manhã: será que Ele já não tem falado com você? Você tem pedido sinal para Deus? Pois saiba que pedir sinal é coisa de incrédulo. Que sinal pode ser maior do que a ressurreição de Jesus? E esse sinal já nos foi dado. Aqueles religiosos não entendiam. Agora nós já estamos há 2000 anos da ressurreição. Não há sinal maior do que a ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. Aleluia! Aleluia! Jesus ressurgiu dos mortos. E Ele apareceu para muitas pessoas. Ele apareceu para mais de 500 testemunhas oculares. E conviveu com essas pessoas por mais de 40 dias. Comeu, bebeu com elas. Uau! Você quer que Deus fale com você, mas Ele tem falado com você e você não ouve. Porque você está distraído pelos seus próprios interesses. O que tem na tua mente, no teu coração, não é a palavra de Deus, mas é o barulho do comércio, dos teus próprios pensamentos. Ele não tem que repetir para você a sua vontade que Ele já deixou expressa na sua palavra. O Senhor te diz nessa manhã, querido, faz logo o que você tem para fazer. Dá logo o passo que Deus já tem te pedido. Arrependa-se do seu pecado. Deixa esse relacionamento fora da vontade de Deus. Endireita o teu caminho enquanto ainda é tempo. A falsa religião não te ajudará. Jesus, na purificação do templo, que aparece nos evangelhos sinóticos, provavelmente fala de uma outra ocasião. Jesus possivelmente tomou o chicote e expulsou os vendedores 2 vezes do templo. João coloca esse evento no começo, nos primeiros dias do ministério de Jesus. Os evangelhos sinóticos na última semana de Jesus, provavelmente são eventos separados. E Jesus, nos evangelhos sinóticos, quando purifica o templo novamente, Ele diz: a casa do meu pai deveria ser uma casa de oração, e vocês transformaram no covil de ladrões. E Jesus está citando 2 palavras do Antigo Testamento, Isaías 56 e Jeremias 7. Eu quero que você leia comigo Jeremias 7, do verso 8 ao 11, que diz assim: mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer diante de mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Uau! Palavras do Senhor através do profeta Jeremias aos falsos religiosos, a adoração que era feita no templo. Vocês acham que podem seguir o seu próprio caminho, com seus próprios deuses, atrás dos seus próprios interesses, das suas próprias vantagens, e depois entrar neste templo, achando que vão provar da minha presença? Ouça bem, estar num templo ouvindo a palavra de Deus, faz de você ainda mais culpado dos teus pecados. Porque muitos no mundo, talvez nunca conheceram a Deus ou a sua palavra, pecam por ignorância.
Enquanto você que tem ouvido a palavra de Deus, que tem conhecido a Deus, se você despreza a tua palavra e continua vivendo como ímpio, maior rigor será sobre a tua vida do que sobre o mundo. Como Jesus diz no Apocalipse, melhor que você fosse frio, melhor que você fosse um ímpio, do que ser morno, do que ouvir a palavra de Deus e mesclá-la com as coisas deste mundo. Jesus deixa claro algo muito importante que você precisa saber nessa manhã, nós estamos quase terminando, que é o seguinte: Jesus conhece o teu coração. Diga para quem está ao seu lado, me ajude um pouquinho. Jesus conhece o teu coração. Está escrito que, por causa dos sinais, muitos creram em Jesus, mas Jesus não cria neles, porque conhecia os seus corações. É algo interessante aqui. Muitos, por causa dos milagres, creram em Jesus, mas Jesus não cria neles, porque Jesus podia ver os seus corações, podia ver a sua fé superficial. Você tem alguém da sua família que conhece você, já sabe tudo que você está sentindo, falando? Muitas vezes no matrimônio, o pai e a mãe, quando ele olha, ele já sabe, conhece a pessoa antes mesmo dela falar. Você já viveu algo assim? Eu tenho, por exemplo, a Alessandra, minha esposa, nós temos mais de 25 anos de convivência ali todos os dias. E muitas vezes ela olha para mim, ela já sabe se eu estou com fome, se eu estou chateado, se eu estou feliz ou não. No dia 10, ela já sabe se eu consegui pagar todas as contas ou não. Não precisa nem falar nada. Ela olha e ela já vai logo saber. Às vezes eu suspiro assim, ela já sabe até o que eu estou pensando, já sabe até o que eu estou sentindo. Não é verdade? Se alguém pode conhecer o outro assim, quanto mais Deus, que conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece o teu coração, Ele sabe cada palavra antes que chegue na tua boca, Ele conhece cada um dos teus pensamentos. Nada pode se esconder de Deus. Você pode enganar os homens, você pode enganar o seu pai, a sua mãe, o líder, o pastor, mas de que adianta? Ele vê o teu coração, Ele conhece a natureza humana. Muitos criam em Jesus só por causa dos milagres, mas era uma fé superficial. Eles criam pelo milagre que acabaram de ver, mas não era uma fé salvadora, uma fé transformadora. Eles não criam a ponto de mudar de vida, eles não criam a ponto de se tornarem discípulos de Jesus. E aqui é o ponto-chave que você precisa compreender nessa manhã, a diferença entre a fé superficial e a fé salvadora. A fé superficial, ela é baseada no milagre, é baseada nas pessoas, nas circunstâncias, naquilo que eu posso ver, é baseada nas bênçãos, é baseada na religião. A fé superficial pode até levar alguém ao culto, mas ela não é suficiente para que alguém se comprometa com Jesus e mude de vida. A fé superficial pode levar até alguém a dar uma oferta. Ele dá uma oferta, mas desde que não lhe custe nada. Desde que nada comprometa o seu eu, que é mais importante. Com a fé superficial, eu posso até ir todas as semanas numa igreja em casa, mas ela não é suficiente para que eu me submeta ao discipulado, para que eu seja transparente, para que eu pague um preço pelos meus irmãos, pela liderança. A fé superficial não é suficiente para que eu abra a mão de mim mesmo, para poder ajudar os outros. Ouça, a fé superficial é diferente da fé salvadora, porque a fé superficial não é o suficiente para te salvar. A fé superficial só vai fazer de você um falso religioso, como um relógio falso. A fé superficial não é o suficiente para gerar em você uma transformação interna, ao ponto de deixar a sua vida passada e seguir os passos de Jesus. O Dr. Wiersbe diz assim: uma coisa é reagir a um milagre,
E outra bem diferente é assumir um compromisso com Jesus Cristo e permanecer em sua palavra. Qual é a fé que você tem? É a superficial ou é a transformadora, a salvadora? Tiago 2,17 dá uma boa pista sobre isso. E ele diz: assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Uau! A diferença entre a fé superficial e a fé salvadora é que uma te leva a uma mudança de vida, te leva a ser um discípulo de Cristo e a produzir frutos de fé, enquanto a fé superficial, ela é morta, ela não serve para nada, porque ela não é acompanhada de fruto, não é acompanhada de mudança de vida, não é acompanhada das obras. A fé sem obras é morta. Igreja, nós já estamos indo para a conclusão, mas eu quero que você saiba, é muito importante que você saiba diferenciar a fé superficial da fé salvadora e transformadora, porque uma delas vai te levar para uma transformação de vida e para o céu, enquanto a outra é uma falsificação e vai te levar para o inferno. Por isso que Jesus advertiu em Mateus 7, dos versos 21 a 23 assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Veja só, realizadores de milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Uau! Quando a trombeta soar, quando estivermos diante do Senhor, quando cada um de nós for chamado, esse dia pode ser hoje, cada um de nós pode ser chamado para estar diante de Deus a qualquer momento. Muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fui à igreja todos os domingos, eu era de uma equipe, da outra equipe, eu fiz intercessão, até expulsei demônios, até realizei milagres. E Jesus dirá: na verdade eu nunca te conheci. Afaste-se de mim, os que praticam a iniquidade. Jesus pede a cada um de nós nessa manhã: restaure o lugar da adoração. Diga para você mesmo: eu devo restaurar o lugar da adoração. Nunca vos conheci. Você é conhecido por Jesus? Jesus te conhece? Quantas vezes você está diante da presença dEle, entrando na presença de Jesus? Você está diante dEle todos os dias? Hoje, sonde o teu coração, querido. Nós somos templo do Espírito Santo. O que você tem feito com a tua vida, com o teu corpo? O que é que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado o lugar de adoração na tua vida? Ou mais, o que tem roubado a tua adoração a Deus? Talvez você hoje está aqui sentado, mas você sabe que abriu mão do serviço que Deus te deu, dos dons que Ele te deu. Talvez muitos tenham permitido o comércio, o amor ao dinheiro. Sabe o que é, pastor? O trabalho me ocupa muito meu tempo, minha vida, meu pensamento. Eu não tenho mais tempo. Você permitiu o amor ao dinheiro, o amor a si mesmo, ocupar um lugar na tua vida que pertencia a Ele. Talvez você tenha optado por algumas facilidades. Sabe o que é? É difícil, durante a semana agora eu chego tarde, ou a igreja ficou longe da minha casa, e agora o teu coração te esfriou. Talvez você tenha feito concessões, como os religiosos foram trazendo o comércio para dentro do templo. E agora você se sente distante, vazio, e a presença de Deus se foi.
Eu quero te perguntar nessa manhã, querido, nós já vamos orar e nós temos a mesa da Santa Ceia hoje. É um dia de reconciliar-se com Deus, de renovar sua aliança com Ele. Como anda o teu relacionamento com Deus? Em que lugar da tua vida está a oração, a leitura da palavra, o estudo da palavra? Como você tem ofertado a Deus? Nós ofertamos há pouco, ouvimos aqui uma palavra. Você só oferta quando as coisas, as circunstâncias são favoráveis? Ou você dá o dízimo por obrigação e mais nada? Cuidado com o egoísmo, cuidado com a ganância, cuidado com a fé superficial. O que tem te impedido de dar um passo para servir a Deus como deveria? Uau! Talvez a presença de Deus que ocupou a tua vida, o teu coração no passado, hoje já não está mais. O lugar da oração, o lugar da adoração, agora há barulho de comércio. Muitos, quando vão orar, estão com a sua cabeça cheia de pensamentos. Vão orar, mas dentro de si há barulho como de uma feira livre, do comércio. Os pensamentos que vão e vêm, porque só está preocupado consigo mesmo. Deixou o egoísmo, a ganância, a falsa religião te dominar. O Senhor pergunta para a igreja nessa manhã: onde está o espírito missionário? Onde está a preocupação com a salvação dos perdidos? Assim como o vinho acabou no casamento, a glória de Deus acabou no templo. E hoje o Senhor te chama a purificar o teu coração, a restaurar o lugar de adoração, na tua vida, na tua casa, na tua família, nas nossas reuniões, nas igrejas em casa, nas nossas reuniões ao domingo. Jesus precisa ocupar o lugar que lhe é devido. Restaure no teu coração o lugar, a adoração, o amor, o serviço, que você possa olhar para trás hoje, ver onde você pecou e voltar às primeiras obras. Deus busca verdadeira adoração. Deus busca um compromisso de aliança e de amor.